todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Anderson e no vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando com um assunto bem interessante, que são as grandezas inversamente proporcionais. E nada melhor do que a gente entender o conceito de grandeza inversamente proporcional é da gente estar fazendo um exercício, da gente estar tentando ilustrar uma situação mais prática possível para que o conhecimento possa ser fixado, certo? Só para lembrar que a gente já trabalhou grandezas, a gente já trabalhou os conceitos de razão, de proporção, grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então, se você ficou com dúvida, dá uma olhada e aí você vai encontrar os outros vídeos e aí depois você volta até aqui e aí o conhecimento fica bacana, tá certo? Então vamos começar. Vamos ler a seguinte situação. Dois funcionários trabalhando em conjunto pintam uma parede em 30 minutos. Em quanto tempo 4 funcionários pintarão a mesma parede? Tá certo? Então, igual eu havia falado, vamos tentar ilustrar essa situação. Eu trouxe até aqui para vocês o desenho da parede, para a gente tentar ilustrar, ok? E aí, vamos imaginar a seguinte situação. Se a gente tem os dois funcionários trabalhando, vamos dizer que eles trabalhem no mesmo ritmo, na mesma intensidade, tá certo? E aí foi combinado de dividir o serviço ao meio. Ou seja, eles fizeram a divisão da parede, tá certo? E aí cada um ficaria responsável de pintar a metade da parede. Então aqui nós teríamos um funcionário, tá certo? E aí, do outro lado, nós teríamos também outro funcionário. Cada um pintando a sua respectiva parte. E aí, a gente lembra que o exercício ele forneceu esse tempo, né? Ele disse que esses dois funcionários levariam 30 minutos para pintar essa parede. Então, vamos anotar essa informação. Então, dois funcionários pintarão essa parede em exatos 30 minutos, ok? Agora, vamos tentar ilustrar a segunda situação, que ele diz o seguinte: em quanto tempo 4 funcionários pintaram essa parede? Então, vamos tentar usar a mesma lógica, tá certo? Ao invés de trabalharmos com 2 funcionários, agora precisamos trabalhar com 4. Então, ao invés de dividir essa parede pela metade, nós vamos dividir ela em 4 partes, tá certo? Ou seja, o que estamos fazendo aqui a gente tem a metade da parede e aí, para acrescentar mais um funcionário desse lado, a parede ela é dividida ao meio novamente, tá certo? E aí teremos mais um funcionário realizando a pintura, tá certo? Lembrando que é a mesma parede. E do outro lado, a mesma lógica, a metade da metade. Para quem está familiarizado, é 1/4 da parede para cada funcionário, ok? E aí, vamos lá. Então, a pergunta é, em quanto tempo esses 4 funcionários vão realizar a pintura da parede? E aí, eu quero que vocês tentem observar pela lógica de raciocínio que a gente está trabalhando até aqui. Se os 2 funcionários eles levavam 30 minutos para pintar a parede, ou seja, na metade da parede ela era pintada em 30 minutos, e aí como havia 2 funcionários trabalhando, essa parede era pintada por completo. Agora, esse tempo, essa parede foi reduzida pela metade, ou seja, o tempo ele será reduzido pela metade, porque quando o funcionário ele levava 30 minutos, para pintar a metade da parede, há de se concordar que ele vai levar 15 minutos. E aí, cada um pintando a sua parte em 15 minutos, a parede é pintada por completo. Tá certo? Então, os 4 funcionários levarão 15 minutos para pintar essa parede. E aí, pela lógica de raciocínio, você tem mais funcionários trabalhando. E aí, o tempo ele vai ser mais rápido. Tá certo? E aí, é daqui que a gente vai tentar extrair esse conceito de grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Eu quero que vocês reparem o seguinte. A gente tem a grandeza funcionários sendo duplicada, ou seja, multiplicou-se por 2 a quantidade de funcionários. E o que aconteceu com o tempo? O tempo, pessoal, ele foi reduzido pela metade, ele foi dividido por 2.
tá certo? E é aqui que a gente introduz o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza é aumentada, a outra grandeza é diminuída na mesma proporção, tá certo? Muito importante destacar isso também. Matematicamente, como é que a gente encararia essa situação? Para a gente poder montar essa proporção, pois estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. A gente tem que 2 está para 4, 2 está para 4, assim como, então aí vocês têm que tomar o cuidado, porque o pulo do gato é o seguinte, para essa proporção se manter, é necessário inverter essa razão, a razão da grandeza tempo, tá certo? Então, nós teríamos aqui 15 está para 30, ok? E aí aqui também a gente observa a diferença entre as grandezas diretamente proporcionais. E aí a gente montaria isso aqui normalmente. Mas para esse assunto em questão, é necessário inverter uma das grandezas. Vamos verificar se essa proporção ela é mantida? Aí a gente tem duas formas de fazer isso aqui. E aí, para conferir se essa proporção ela realmente está estabelecida, a gente pode usar a propriedade fundamental das proporções, que se você já acompanhou aqui os vídeos, você vai saber que a multiplicação dos extremos deve ser igual à multiplicação dos meios, tá certo? Então a gente vai ter que 2 vezes 30 é igual a 4 vezes 15, tá certo? Ou seja, 2 vezes 30 é 60, 4 vezes 15 também é 60, ok? Então, observe aqui que a proporção se manteve, mas para isso foi necessário que a grandeza fosse invertida, tá certo? Outra maneira também de se pensar era na simplificação dessas frações. Se a gente simplificasse esse lado por 2, vou fazer aqui no cantinho, nós obteríamos 1/2, tá certo? E aí, desse lado aqui, essa fração pode ser simplificada dividindo ambos os termos, numerador e denominador, por 15. E aí, obteríamos a mesma proporção. Tá certo? E aí, no caso, o que aconteceria se a gente não invertesse isso daqui? Aí, essa proporção ela não ia se manter. Certo? Fica até um exercício aí para vocês usarem de reflexão. Não invertam isso daqui. Tá certo? Montem a proporção da forma direta. E aí observe se isso vai se manter, se essa proporção ela de fato é verdadeira, ok? Então, só recapitulando, estudamos aqui o conceito de grandezas inversamente proporcionais, que é quando a gente tem uma grandeza aumentando, a outra grandeza é diminuída na mesma proporção. E aí, tentei trazer aqui para vocês o exemplo do muro, e para que possa aproximar ao máximo da realidade, para a gente realmente fixar esse conceito na cabeça, tá certo? Dando continuidade a esse vídeo, eu vou trazer um exercício, né? E aí para a gente ver se consegue arrematar esse conteúdo com sucesso, ok? Então aguarde. Então, pessoal, como eu havia prometido, partiu o exercício. Show? Vamos lá então. Um determinado vídeo no YouTube dura cerca de 15 minutos assistido em velocidade normal, que aqui ele está considerando como 1x, ou velocidade 1. Qual o tempo gasto assistindo o mesmo vídeo em velocidade 2,5x, ou seja, em velocidade 2,5? Então, como a gente já fez nas grandezas diretamente proporcionais, nas inversas a gente segue o mesmo protocolo. O primeiro passo é anotar as grandezas que estamos trabalhando. O exercício ele trabalha a grandeza tempo, certo? E também a grandeza velocidade. Show? Então vamos lá, vamos estabelecer essas grandezas, ok? Então a gente tem a grandeza velocidade e a grandeza tempo, ok? A primeira informação que foi dada é que esse vídeo em velocidade 1, ele leva cerca de 15 minutos de duração. Ele tem 15 minutos de duração. E em velocidade 2,5? É o que ele está querendo descobrir. Então, qual vai ser o tempo? Esse vai ser um tempo x.
ok? E aí agora, a gente tendo essas informações, a gente já pode montar a proporção para ir em busca do x, com uma ressalva. Na montagem, a gente tem que garantir que uma das razões ela seja invertida. Por quê? Porque fazendo a análise das grandezas, a gente tem o seguinte, que a velocidade, vou usar um esquema aqui de setas que vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem. A velocidade, vou pôr uma setinha para cima, porque a velocidade ela foi aumentada. Ou seja, a gente está assistindo o vídeo mais rápido, a gente está assistindo o vídeo rapidamente, então esse tempo ele tende a diminuir, ok? Então, olha o que a gente está fazendo. Quando uma grandeza aumenta, a outra tem que diminuir. Ou seja, aí estamos trabalhando as grandezas inversamente proporcionais. Como a gente vai fazer isso, professor? Primeira coisa, vamos montar a razão velocidade. Ou seja, 1 está para 2,5, assim como... E aí, para garantir essa proporção, se você já viu o vídeo um pouquinho para trás, vai lembrar que a gente deve inverter a segunda grandeza, ok? Então, x está para 15. Beleza aqui, pessoal? E aí, agora a gente aplica a propriedade fundamental das proporções. A multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios. O famoso multiplicar cruzado, multiplicar em cruz, multiplicar em x, tá certo? Então vamos lá. 1 vezes 15 é 15. É igual a 2,5 vezes o x. E aí, para a gente descobrir o valor de x, nós devemos isolar ele. De que forma? Esse 2,5 ele deve ir para o outro lado. E aí a gente conhece como passa dividindo, mas na verdade estamos dividindo de ambos os lados por 2,5, certo? Então nós temos que o x, vou só inverter aqui, viu pessoal? Mas não estou alterando a igualdade. Ele é igual ao 15 dividido por 2,5, tá certo? Vamos efetuar essa divisão, pessoal? A gente tem aqui 15 dividido por 2,5. A gente pode deslocar essa vírgula uma casa para a direita, e aí a gente vai cancelar ela, vai ter o 25, desde que acrescentemos um zero aqui. Porque é como se a vírgula estivesse aqui no 15, que é 15,0, e ela também é deslocada uma casa, ok? Na divisão, nós temos 150 dividido por 25. É a mesma divisão, ok? E aí, se vocês fizerem a multiplicação da forma correta, vão encontrar 6. 6 vezes 5 é 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. E aí não vai sobrar nada, ok? Então, o x, ou seja, o tempo qual estávamos em busca, ele é igual a exatamente 6. 6 o que, pessoal? A grandeza é tempo. E aí, a primeira grandeza é em minutos, a segunda também. Ou seja, 6 minutos. Então, assistindo esse vídeo em velocidade 2,5, o tempo de duração desse vídeo é de 6 minutos. O que condiz com a lógica. Se a velocidade foi maior, o tempo, ao invés de ser 15, passou a 6, ou seja, o tempo diminuiu, tá certo? Então a gente encerra esse assunto trabalhando com essas grandezas inversamente proporcionais. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, deixe nos comentários que a gente vai estar tentando responder as dúvidas que forem surgindo, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!